Hola chicos, hoy vamos a hacer el pan de los muertos, una preparación típica de la famosa fiesta mexicana del Dia de los Muertos. Vamos iniciar aromatizando a nossa água com anis estrelado, tá? Ela vai ficar amarelinha, tá vendo? Depois que ela começa a ferver, ela já libera, ela já é essa cor. Você pode botar um pouquinho de cachaça, tá? Para poder fazer claro que depois de assar vai evaporar o álcool sem problema. Vai dar um sabor bem especial ao pão se você quiser botar um pouquinho de álcool. Aí eu tô medindo novamente para ver se vai dar a quantidade da receita, né? Que é 120 gramas de líquido, tá bom? A gente agora vai fazer um polish que vai ser ativar o fermento, tá? Botei, então tem um fermento com mais uma colher de farinha de trigo. E aí eu posso botar água, posso botar leite, posso misturar os dois, não tem problema, tá? O objetivo aqui é fazer com que o fermento fique mais ativo, tá? Então quando eu misturar ele à massa, ele vai agir um pouco mais rápido, tá? Com mais eficácia. Então coloca líquido até ele ficar bem molhadinho, né? Tudo fermento, não deixa ele ficar seco. E aí depois é só cobrir e colocar ele no local mais quente na sua casa. Pode ser dentro do micro-ondas, dentro de um armário, tá ok? Se você tem outra técnica também, é você colocar ele dentro de um forno ligado a 30 e poucos graus, tá? Mais que isso, você vai matar o fermento também. Mais de 40 e poucos graus, você vai matar o fermento. A literatura bota que a partir de 50 você neutraliza. Então, olha só, agora aqui, tá vendo? Dobrou de tamanho, olha lá, o fermento. Eu agora vou misturar a farinha de trigo, vou misturar o açúcar, né? Mistura a parte seca, né, da minha massa. Então agora eu vou só misturando, vou colocar o leite e colocar a água, né, aromatizada com anis. Então mistura bem, tá? Isso, agora eu vou colocar o polish. Se você tiver uma batedeira planetária, uma batedeira para massa, tal, pode utilizar, sem problema. Vou utilizar aqui, que muita gente, às vezes, por causa de uma quantidade, prefere fazer na mão. Aí, vamos acrescentar os ovos. Né? A manteiga eu deixo por último, porque ela inibe a ativação do fermento, então por isso que eu gosto de colocar ela por último. O sal também, se você quiser deixar por último, também fica legal, tá? Porque aí o sal também ele tem um poder de inibir a ativação do fermento, bom? Então agora a gente vai colocar a manteiga porque, gente, agora é o processo de sovar. Se tem a batedeira, tudo é mais fácil, né? Mais fácil e mais rápido. Com a batedeira, em 5, 7 minutos, você consegue uma boa massa. Aqui você vai ter que sovar durante uns 20 minutos, bom? Então, vamos agora mão na massa, tá? Mas também, gente, trabalhar com massa é uma terapia, né? Então a gente sabe assim, nossa, e você vai trabalhando, você vai colocando força, você vai distraindo, é muito legal. Então, a gente vai trabalhar a massa até ela começar. Então você vai colocando farinha de trigo até ela desgrudar da mão, tá bom? Aí agora eu vou levar para uma bancada. Ah, posso fazer direto na bancada? Pode. Eu prefiro assim que você faz menos sujeira, tá? Eu não perco tanta coisa. Então agora é trabalhar ela até conseguir que ela fique bem resistente e elástica. Eu vou rasgando a massa, tá? Nesse processo de sovar, para ela ganhando uma boa elasticidade, tá? Porque quanto mais elasticidade a massa, melhor vai ficar o seu pão. Agora o ponto de véu, tá? Rasguei a massa tá boa, não tá rasgando, a massa não tá rasgando na minha mão, né? Então beleza, gente, eu só tô finalizando agora, vou bolear a massa e colocar ela num bowl e cobrir com um pano de prato ou plástico filme durante 2 horas ou até dobrar de tamanho, tá? E a partir nós vamos fazer pequenos pãezinhos de 200 a 250 gramas, tá? E aí o que é mais chatinho para fazer, mais técnico, mas é muito legal de fazer, pessoal. Se botar a criançada para fazer, eles vão se amarrar, que são os ossinhos, tá? A gente usa os dedos fazendo força, mas os dedos, repara que agora eu tô só esticando a massa, mas repara que eu tô com os dedos abertos, tá? Porque o objetivo é que alguma massa ela passe por dentro dos meus dedos para ser os ossos, fazer as articulações, tá? Então o que está por baixo do dedo vai ficar mais fino e o que está entre os meus dedos vão ficar um pouquinho mais grossos. Esse é o objetivo, tá? Que ela vai simbolizar, vocês vão ver depois, tá? Como fica
essa estrutura, né? Que depois que ela vai crescer, que ela vai crescer ainda um pouco mais, ela vai ficar bem mais interessante, né? Porque ela aí, depois que eu terminar de fazer esses pães, ela ainda volta para uma segunda fermentação de 1h30. Tá? Ainda vou deixar ela 1h30 fermentando. Então, olha lá, estou fazendo mais assim. Você vai fazer, na verdade, você pode fazer 2, igual eu fiz aí, ó, 1 de cada vez. Ou eu posso fazer 1 direto, tá? Eu posso fazer 1 direto, desde que tenha as articulações, tá? E aí ficou tão arrumadinho agora que saiu 2 de cada lado. Então, eu vou aproveitar e colocar logo aí. Aí depois eu venho com uma bolinha bem pequenininha e boto no centro, tá? Daqui a pouco você vai ver como vai ficar. Você vai ter uma noção melhor de como fica esse pão. Aí boto 1h30, né? Terminei os pães, botei 1h30 para fermentar novamente, tá? Aí depois disso eu vou passar uma mistura de gema de ovo com um pouquinho de açúcar, só para dar brilho, tá? O forno já está pré-aquecido a 180 graus. Então eu terminando de passar essa gema de ovo para dar brilho, eu já vou colocar direto no forno durante 40 minutos, tá? Aí vai depender muito de cada forno, né, gente? Pode ser um pouco antes, pode se demorar um pouquinho mais, e aí você tem que ficar de olho a hora que tiver douradinho os pães, tá? Então aí, ó, é só finalizar, então, passar em todo o pão para ficar bonito. Olha como é que ficou os ossos, gente, que ele já passou pela segunda fermentação. Olha lá, ó, como é que cresceu, já aparece uns ossinhos mesmo, né? Das articulações. Agora, então, a gente vai levar para assar. Então, assou aqui, gente. Eu gosto dele bem coradinho, tá? E esse pão, gente, é delicioso. Ele pega uma mistura assim, parece um brioche, né? Mas o anis dá um saborzinho. Você pode trocar o anis por baunilha também, tá? Também fica bem legal. Eu usei o anis que é mais utilizado lá. Você não terminou ainda não, gente. A gente vai botar manteiga quente, manteiga sem sal, quente por cima do pão. E vamos polvilhar açúcar. Eu estou usando demerara, tá? Então você pode botar um outro tipo de açúcar que você queira, tá bom? Eu usei a demerara, que fica até um pouquinho crocantezinha, né? Quem for comer logo, imediato, tá, pessoal? Olha só como é que ele fica, ficou bem fofinho. Então ficou muito bom, gente. A massa dele, olha lá que legal, ó. Como é que ficou o nosso pão dos mortos. Vamos ensinar a fazer o burrito também, tá? O link vai estar na descrição, pessoal. Grande abraço, inscreva-se no canal, pessoal. Dê seu like, um abraço.